Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana de trabalho juntos. Hoje é segunda-feira, 14 de junho. Veja os destaques aqui do Segunda Edição. Chacina ou legítima defesa? Por que brigadiano matou 4 homens da mesma família em pizzaria de Porto Alegre? Tudo sobre a investigação já já. Morta a pedrada. Polícia tenta identificar quem jogou um paralelepípedo contra carro na freeway. Um absurdo. De olho na escapadinha. Cidade do interior aplica multa de até R$3.000 para quem devia estar de quarentena por causa da Covid-19. Se não doer na consciência, dói no bolso. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. Olha, pessoal, a gente começa a semana com essa notícia, porque a Prefeitura de Cachoeira do Sul, na região central, resolveu pegar pela mão. E não é para passear, viu, gente? Pegar pela mão quem deveria ficar em casa porque está contaminado pela Covid-19 e resolve quebrar a quarentena. Vamos dar uma olhada para entender como essa história vai se dar lá em Cachoeira? Vamos conversar com o Guilherme Roquete, porque parece até mentira, Roquete, mas aqui a gente tem um compromisso com a verdade, e é verdade isso. Eu disse, se não doer na consciência, tem que doer no bolso, né, Roquete? Chemali... Bem-vindo das férias, meu amigo. Boa noite pra ti. Muito obrigado, Chemali. Mas eu vou te dizer o seguinte, ó, minha avó já dizia que quem não para quieto é porque tá com um bicho carpinteiro, né? E essa gente que fica antigo. Saindo de casa, né? É o seguinte, o primeiro monitoramento, ele era feito por telefone. O pessoal ligava para monitorar como é que as pessoas estavam em casa. Só que aí eles começaram a se dar conta que tinha gente que não aparecia. E aí começaram, então, a ir de casa em casa. Então, agora as equipes da Prefeitura lá de Cachoeira do Sul, quando começaram a fazer isso, se deram conta que o pessoal, muita gente, pelo menos 10% dos cerca de 1.500 infectados, tinham dado uma escapadinha. Foram no mercado, foram na padaria, foram comprar uma bala. Pois bem, aí o secretário de Saúde, então, resolveu tomar essa atitude de ir, então, de casa em casa e se certificar de que as pessoas estavam por lá. Vamos ouvir o que disse o teu xará, o secretário Marcelo Figueiró, lá de Cachoeira do Sul. Antes nós fazíamos esse monitoramento por telefone e agora nós estamos fazendo de forma presencial. Isso tem ajudado muito, porque na primeira semana, das 1.500 pessoas que nós contatamos, mais de 150 dos positivados estavam fora de casa. Conforme foi avançando esse monitoramento presencial, nós percebemos que diminuiu a quantidade de positivados fora de casa. E outra coisa que ajudou, Chemali, foi a multa, porque o município prevê uma multa de R$2.000 a R$3.000 para quem for, então, flagrado fora de casa furando a quarentena. Uma outra medida que Cachoeira do Sul também adotou é obrigar o comércio a testar os seus funcionários. A partir de agora, cada um dos colaboradores deve fazer um teste antígeno para que o estabelecimento possa abrir e assim se tentar, então, frear a contaminação lá em Cachoeira, até porque tem muita gente assintomática. Vamos ouvir o secretário de novo. Não basta combater a doença, tem que também tentar não quebrar o comércio. E a forma que a gente entendeu possível de fazer isso é fazer essa testagem em massa. O governo do estado entende que essas duas ações elas são consistentes, mas cobrou lá da região de Cachoeira, Chemali, que os outros municípios do entorno também adotem as mesmas medidas para que haja, então, uma eficiência nesses resultados. Mas o secretário afirma que já há uma redução na procura nas UPAs. Por exemplo, o pico de casos ativos há 3 semanas era de 1.700. Agora, essa média de casos ativos lá na cidade está em 1.500 pessoas. Realmente, Guilherme, tem uma questão, a gente até leva na ironia, né, para criticar, mas não tem crítica que não seja mais eficaz do que doer no bolso, né? Com certeza. De 1.500 pessoas, 10%, né, quase 150, mais de 150, andando na rua, levando o vírus de porta em porta, algo precisa ser feito, sem falar na vergonha que numa cidade do interior as pessoas acabam passando, né? Mas tem que passar por falta de consciência, né? E está cometendo crime, né, Chemali? Propagando doença contagiosa, isso é crime. Exatamente. Crime contra a saúde pública. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Guilherme Roquete para saber de vacinas que estão chegando. Olha, falando ainda em irresponsabilidade, tem gente
achando que a pandemia acabou. Isso lá em 2020. Pelo menos só pode ser o que passa pela cabeça de mais de 2.000 pessoas, 2.000, que se aglomeraram aqui em Porto Alegre neste fim de semana. Flagrantes no Giro de Notícias. Agentes da Guarda Municipal e Brigada Militar dispersaram o grupo. Havia tanta gente que as calçadas e até o meio da rua estavam tomados pelas pessoas. O juntamento aconteceu na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, na noite de sábado. 2 homens picharam a fachada de um prédio no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. A imagem com o rosto dos pichadores já foi encaminhada para a polícia. O caso aconteceu na madrugada de sábado. O motoqueiro fugiu pela contramão em Canela. A moto foi perseguida pela Brigada Militar e o condutor acabou preso. O caso também aconteceu na noite de sábado. 3 pessoas morreram em um acidente na BR-471 em Santa Vitória do Palmar, no sul do estado. A colisão aconteceu nessa manhã. Um Siena bateu de frente um ônibus. A família do carro não sobreviveu. Uma mulher morreu depois do carro em que ela estava ser atingido por uma pedra na freeway. Monique Fernandes estava na carona de um Honda que passava embaixo de uma das alças da Ponte do Guaíba. A vítima tinha um filho de 6 anos. A polícia está atrás dos criminosos. Pedimos que qualquer cidadão que tenha passado por esse local faça a sua denúncia para o nosso Disque Denúncias ou contato com a Delegacia de Homicídios. Nós temos necessidade de imediatamente resolver, esclarecer essa situação brutal que ocorreu. Olha, todo cidadão aqui da região metropolitana tem a obrigação de passar essas informações à Polícia Civil. A gente ouviu aí a delegada Roberta Bertoldo, que é de uma das especializadas de homicídios aqui da capital gaúcha. Isso realmente é um absurdo. E olha, quem está falando aqui não é um cidadão que não enfrentou esse tipo de situação. Eu já fui vítima desse tipo de situação na BR-116, ali em Canoas, há quase 20 anos isso. E olha, é uma prática que volta e meia ela se intensifica por parte dos criminosos. E segundo a PRF, Polícia Rodoviária Federal, são 2 ataques semelhantes a esse por semana. Esse, infelizmente, acabou vitimando uma mãe, deixa aí uma criança de 6 anos, um casal que estava indo festejar o Dia dos Namorados e acaba se deparando com uma criminalidade que não tem limite, gente. É algo que nos impacta de forma realmente impressionante. Essa história da Monique aí, a gente ficou muito, muito chateado. A família se sensibilizou com isso e pede todo o reforço ao policiamento por parte da Polícia Rodoviária Federal. E ajudem a Polícia Civil a capturar esses criminosos. Olha, agora preste atenção nesse outro caso do início da semana, desse fim de semana, melhor dizendo. Um caso de extrema violência que aconteceu aqui em Porto Alegre. E não é exagero, não é exagero. Foram enterrados hoje à tarde os corpos de 4 homens da mesma família, mortos a tiros dentro de uma pizzaria na zona norte aqui da cidade. O atirador, um brigadiano, um PM, que alegou legítima defesa. Deixa eu conversar com a Luciane Coma para saber se esse PM tentou se defender, se foi uma execução, qual a linha de investigação mais concreta que a Polícia Civil tem nesse momento. Lu Coma, boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, por enquanto, o caso é tratado, sim, como legítima defesa, mas a polícia está colhendo informações, está confrontando versões para realmente ter uma elucidação deste caso. O PM, ele se apresentou à polícia no domingo, prestou o depoimento e em seguida foi liberado. Esse crime aconteceu na madrugada de domingo, numa pizzaria de delivery que fica na zona norte aqui de Porto Alegre. As câmeras de segurança flagraram quando o brigadiano entrou e se abrigou no banheiro. Logo em seguida, 4 homens e 2 mulheres aparecem indo atrás. O de touca laranja tenta impedir, inclusive, inicialmente a passagem dos demais, mas aí um acaba passando, começa toda a confusão e aí, Chemali, o PM atira e mata os 4 homens. Depois ele sai, aponta ainda a arma para uma das mulheres, a gente vê que ele acaba saindo e aí, em seguida, o PM retorna. E a gente consegue ver pelas câmeras que ele confere os sinais vitais, ao menos essa é a informação da polícia. As vítimas são 2 irmãos, o Cristiano Lucena Terra, de 38 anos, o Christian Lucena Terra, de 33, o sobrinho Alexander Terra de Moraes, de 26,
e o primo deles, Alisson Corrêa da Silva, de 28. Eles estavam desarmados. O PM relatou que ele estava procurando uma ex-namorada, ouviu barulho e acabou entrando dentro desta casa. Só que as duas sobreviventes, as duas mulheres que aparecem no vídeo, elas devem ser ouvidas amanhã. Mas uma delas já disse que realmente eles estavam festejando, tinha um aniversário na casa, havia 8 pessoas e de repente se depararam com o PM invadindo a casa, muito alterado, gritando, com arma em punho, dizendo que era polícia para abaixar o som e que inclusive teria agredido uma das mulheres. Isso teria acontecido horas antes dos tiros lá na pizzaria. Vamos ouvir o que a Eliane disse. Ele só pode ser um louco, ele é um psicopata, ele não é uma pessoa normal. E isso não vai ficar impune. Pois é. Hoje a gente acompanhou o enterro, o velório dos 4, né? Ou seja, é um luto muito grande para essa família. Todos estavam muito revoltados com toda a situação, negam que tenha sido legítima defesa, falam em chacina, inclusive como fala o advogado da família. Vamos ouvir. A tentativa de transformar uma chacina, que foi o que aconteceu lá, com 4 vítimas indo a óbito e 2 sobrevivendo, não é nem nunca será legítima defesa. Bom, mas a defesa do brigadiano diz que as imagens provam justamente o contrário. Vamos ouvir. As imagens inicialmente são esclarecedoras ali, né, a ponto de vista defensivo. Ele agiu em legítima defesa. Ele estava encurralado e o espaço que ele se encontrava era muito curto. Bom, Chemalha, a polícia está procurando imagens de câmeras de segurança do entorno para ver como é que foi a dinâmica desse crime, porque há versões aí contraditórias. O PM disse que ele saiu de lá e o grupo já perseguiu ele, outros dizem que não, que encontraram ele mais tarde na rua. E ainda vai apurar todas as circunstâncias, porque há muitas lacunas nessa história. Eu conversei ainda com o comandante do 20º Batalhão, onde o PM trabalha, estava trabalhando. Ele disse que o brigadiano foi afastado das suas funções, que a brigada abriu um procedimento interno, uma espécie de sindicância, recolheram a arma, ele foi encaminhado ao serviço médico, psicológico e, por enquanto, ficará afastado até o fim das investigações, Chamali. O que mais impressiona, né, Lu, é a alegação inicial para a invasão dessa casa, porque nenhuma das vítimas e dos sobreviventes conhecia o PM. Aí o PM invade essa casa com a desculpa de procurar uma ex-companheira próximo das 4 da manhã. Aí houve um desentendimento, eles acabam indo para essa pizzaria que estava fechando as portas já, e aí ele tentando se esconder, porque os 4 iam para as vias de fato, muito provavelmente, e aí uma pistola é sacada. E no que nos disseram já preliminarmente com a perícia, os tiros na região da cabeça, né, Lu? Confere essa informação? Pois é. Região da cabeça. Preliminarmente, né? De forma preliminar, os tiros seriam na cabeça, exatamente. Na cabeça. A gente não tem ainda a informação oficial da perícia. E aí a guerra de versões, chacina ou legítima defesa? Fica tudo agora para o trabalho da perícia e do Ministério Público acompanhar a apuração da própria Polícia Civil, porque a história está estranha, o quebra-cabeça não está fechando, a gente não está aqui para acusar ninguém. Agora, as 4 vítimas não tinham antecedentes criminais, todos trabalhavam, todos aparentemente pessoas normais da comunidade, cidadãos comuns que acabaram aí encerrando a sua trajetória diante dessa, olha, realmente algo impressionante, o nível de violência. A reportagem completa da Luciane Coman sobre esse episódio a gente vê na sequência no SBT Brasil. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp que está aqui na tela, 983247663. Aqui nós reduzimos a sua dívida
dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contrato. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tudo sobre a Copa América, só aqui no SBT. Jeremias Werneck. Hoje, Mário, a gente vai falar da estreia de luxo da seleção brasileira e do Neymar, que durante a Copa América pode se igualar ao Pelé. E ainda tem uma homenagem a outro craque do futebol sul-americano. É depois do intervalo, a gente já volta. ¿Qué deseo, Rey? Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E agora chegou a hora do que a gente mais gosta. Hora de esporte, hora de futebol, porque a seleção brasileira, essa estreia de luxo, uma vitória na Copa América contra a Venezuela. Vamos conversar com o Jeremias Werneck, que está no home office mais badalado dos setoristas esportivos. O homem é uma usina de informações. Boa noite, Jeremias Werneck. A tua bola eu joguei lá pro alto. Vamos nessa, meu amigo. Boa noite, Mário. Obrigado pela moral. Boa noite para todo mundo que está com a gente. A seleção brasileira também está com moral lá em cima. Estreou com uma vitória 3-0 em cima da Venezuela. Um gol do Neymar, mas vou deixar para o Schenck trazer mais detalhes sobre o jogo do Brasil contra a Venezuela. Olha aí. Uma estreia para ninguém botar defeito. 3-0 na Venezuela e início de sonho do 10º título de Copa América lá nas alturas. Falando em sonho, Neymar está perto de concretizar um. Faltam 11 gols para superar Pelé na artilharia histórica da seleção. O Neymar, é dito por ele disse, quando eu estou bem fisicamente e quando eu estou bem de cabeça, professor, as coisas acontecem comigo. O próximo duelo é na quinta-feira contra a seleção peruana. Ontem também foi dia de Colômbia. O time da Shakira venceu o Equador, suadinho, 1-0. E nesse momento está rolando Argentina e Chile. Foi a final de 2 das últimas 3 Copas Américas e deu Chile nas 2, viu? É a Copa América, chegando com grandes jogos e quem sabe com essa cena se repetindo mais e mais vezes. Argentina e Chile jogando no Newton Santos. Antes da bola rolar, uma linda homenagem feita pela Conmebol para o Maradona. Afinal de contas, é a primeira Copa América depois do falecimento do Maradona. Outro camisa 10 da seleção argentina dando show. O Messi abriu o placar para a seleção dos hermanos, mas o Chile empatou há pouco tempo com o Vargas. E sabe quem que vai acompanhar de pertinho o outro jogo dessa segunda-feira na Copa América? Paraguai e Bolívia? O Glauco Paza. Olha o Glauco aí. Estamos aqui no Estádio Olímpico de Goiânia, palco do jogo entre Paraguai e Bolívia, o pontapé inicial da Copa América aqui em solo goiano. Lembrando que Goiânia não foi sede da Copa do Mundo aqui no Brasil, o que só aumenta a expectativa do pessoal aqui da cidade em relação à Copa América, que começa na prática logo mais às 9 horas da noite. A Bolívia, olha, chegou faz muito tempo. Desde a última quarta-feira está aqui em Goiânia, fez vários treinos, já conhece bem o ambiente, mas está com problemas de Covid-19. Seriam pelo menos 3 jogadores e um integrante da comissão técnica. Já o Paraguai, bom, aí é totalmente o oposto. A seleção paraguaia chegou ontem à noite, não treinou, não fez reconhecimento de campo e só vai para o jogo hoje e depois volta para casa. Um protocolo adotado por eles justamente por causa da pandemia. Em relação a propostas de jogo, pelo menos segundo os técnicos, é dar show, mostrar que existe uma ideia de futebol e que vai ser aplicada justamente aqui nessa competição. Grande abraço! Esse é o nosso camisa 10, né, Jeremias Werneck? Agora, Jeremias, rapidinho, quando é que o Brasil entra em campo novamente pela Copa América? E já vamos falar de bate-pronto. A gangorra Grenal mexeu de novo, né, meu amigo? Seleção brasileira, Chemari, joga quinta-feira contra a seleção peruana. Quinta-feira, hein? Quinta-feira tem o Brasil de novo aqui no SBT. E o Inter venceu o Bahia fora de casa, 1-0.
O Colorado venceu com o gol do Edenilson de pênalti e o Inter fora de campo está muito mobilizado para procurar um treinador. Mas eu tenho para dizer aos colorados que não tem novo treinador ainda. Segue sendo o interino Osmar Loz. Do lado do Grêmio, segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro e segunda derrota. Dessa vez a derrota foi para o Atlético Paranaense dentro de casa. Olha, a luz amarela está piscando para o Thiago Nunes na arena, hein? É, isso aí. Isso aí, Jeremias Werneck. Grande abraço, meu amigo. Até amanhã aqui no Segunda Edição com as notícias do esporte. E olha, para encerrar, vamos para o giro de vacinação. Tem Coronavac chegando aqui no Rio Grande do Sul ou ainda está com o Ministério da Saúde, Guilherme Roquete? Chemalha ainda está com o Ministério da Saúde, mas Porto Alegre vacina amanhã, então, pessoas com 53 anos ou mais nas 12 unidades de saúde. Hoje, inclusive, a gente teve vacinação na PUC lá para os educadores e amanhã vai ser o dia da URGS poder imunizar os seus profissionais. Em Canoas, aqui na nossa vizinha, amanhã devem se vacinar, então, quem tem 53 anos ou mais ou trabalhadores das indústrias. E Erechim, lá no norte do estado, vai vacinar trabalhadores da limpeza urbana e também caminhoneiros. Na quarta-feira, olha só a boa notícia, Chemali, vacinação para quem tem 46 anos ou mais sem comorbidades. Tá certo, Guilherme Roquete, obrigado pelas informações. Vamos ficar junto aqui, ó. Vamos dar um tchau pro pessoal. Na sequência vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h30, 11h30, SBT Rio Grande. André Rari, a gente volta juntinho, 7h20 da noite. Tchau, tchau.